Sejam bem-vindos, pessoal. Eu sou o professor Rafael, aqui do PS Zerado, e hoje eu vou falar com vocês sobre o nitroprociato de sódio, o famoso Niprid. Olha só, Niprid, medicação extremamente importante a gente dominar no nosso plantão. A gente usa diversas vezes durante a semana. Vai vir num formato de ampola, ali com 50 miligramas e com 2 ml, tá? De forma geral, não varia muito além disso. A gente está falando então, de uma medicação que é uma vasodilatação, é um vasodilatador direto. E é uma medicação que ela vai funcionar ali diretamente sobre o vaso de uma forma indireta produzindo óxido nítrico, o famoso NO. E esse NO que vai ser ali responsável pela vasodilatação, certo? Qual que é o problema, de forma indireta assim, do óxido nítrico? O óxido nítrico, quando ele for metabolizado, ele vai produzir cianeto. E o cianeto, ele é tóxico. Então isso aqui traz um problema pra gente. Um problema que a gente pode, dependendo da dose, dependendo da situação, do tempo de uso, ou se o paciente, por exemplo, tem insuficiência renal, a gente pode estar fazendo uma medicação que ela, dependendo da dose, da quantidade de tempo, ela vai ser venenosa, vai ser realmente tóxica para o nosso paciente. Então, vamos prestar atenção nessa aula para vocês dominarem essa medicação. A gente está falando de uma medicação que ela é extremamente potente. Ela tem uma grande capacidade de vasodilatar o nosso paciente. Então, fiquem atentos, não pesem a mão no Niprid, tá? Quando vocês estiverem fazendo essa medicação, estejam ali do lado do paciente, reavaliando ele. Ele pode rapidamente, com a mesma dose, começar a fazer uma hipotensão. Então, reavaliem com frequência o paciente, tá bom? É uma medicação que ela vai estar presente ali pra gente no contexto das emergências hipertensivas, numa dissecção aórtica, por exemplo, uma encefalopatia hipertensiva, como eu falei com vocês. E é uma medicação que ela tem um efeito muito rápido. Em questão de segundos mesmo, ela já está começando a fazer o efeito dela de vasodilatação. Então, estejam ali do lado do paciente, especialmente quando vocês forem iniciar a droga, né? Mas não deixa de reavaliar ele. Ele tem uma meia-vida bastante curta ali, de 2 minutos. Então, uma medicação que, se você por algum motivo acabar pesando a mão, você reduz a dose ali e o paciente já começa a responder rápido em se adaptar e aumentar a pressão novamente, tá bom? Então, ela é uma medicação que ela age rápido, mas ela também deixa de agir rápido. E por ser essa medicação tão potente, potencialmente tóxica, a gente obrigatoriamente tem que fazer ela em bomba de infusão, tá? A gente não pode deixar isso ser feito em conta-gotas e microgotas, porque rapidamente a gente pode perder a mão disso e o paciente, por algum motivo, começa a ter uma hipotensão profunda, pode evoluir ele com toxicidade por conta do cianeto, então não deixem de fazer com bomba de infusão, certo? Como que é então a metabolização dessa nossa droga? Olha só, a gente começa ali com óxido nítrico, certo? E ela vai ser metabolizada para o cianeto e para o tiocianato. São duas moléculas que são tóxicas. E essa metabolização ela vai acontecer especialmente ali no fígado. Então a gente está falando de uma medicação que tem uma metabolização hepática, mas de certa forma a eliminação dela também vai ser renal. Então a gente não pode desconsiderar essa questão da eliminação renal, tá bom? Então se o paciente tiver uma disfunção renal, especialmente uma disfunção renal importante, a gente vai precisar adaptar essa dose para o contexto do nosso paciente, tá bom? Como que a gente vai usar, então, na prática, o Niprid, certo? Eu vou usar com vocês o termo Niprid, que apesar de ser a marca, a gente conhece ele coloquialmente como Niprid, tá bom? A gente está falando, então, de uma medicação que vai vir ali em ampolas de 50 miligramas, tá? 25 miligramas por ml, e a dose que a gente vai começar, especialmente nesse contexto de emergência hipertensiva, é uma dose ali que pode variar de 0,1 a 0,3 microgramas por quilo por minuto, tá bom? Essa dose ali é uma dose inicial para a gente já começar a titular a dose para o nosso paciente. Isso pode chegar a 0,3 a 0,5 microgramas por quilo por minuto, tá bom? Isso aqui, novamente, você vê que você não vai conseguir fazer microgramas quilo minuto no microgotas. Tem que fazer na bomba de infusão para você fazer com segurança para o seu paciente, tá? Você pode começar ali com uma dose de 0,3, você ali que está é uma dose limítrofe, e titulando para cima ou para baixo, a cada 0,1 para cima ou para baixo, 0,1 microgramas quilo minuto.
pro seu paciente até você conseguir alcançar a PA desejada. A gente está falando novamente de uma medicação com uma meia-vida rápida. Então você aumentou, começou a ficar muito hipotenso, abaixa a dose. O paciente começou a ficar normotenso ali na faixa que você quer e você para e observa uns 15, 20 minutos, vê se vai ser aquilo mesmo, tá? Quando a gente fala de dose máxima, a faixa normalmente ideal que a gente chega é de 0,5 a 3 microgramas quilo minuto. E o máximo, deixa eu até mudar de cor aqui para vocês, não passar de 8 microgramas por quilo por minuto, tá? 8, alguns lugares falam 10, mas não passar de 8 microgramas quilo por minuto, tá? Vamos buscar ficar nessa faixa aqui de 0,5 a 0,3. Novamente, só para reforçar com vocês, quando a gente fala de insuficiência renal, fique mais atento, não vai ter um ajuste específico de mudança da dose, né? Tipo, vamos fazer 50%, 75%. Vai ter que ter um ajuste beira-leito, especialmente porque, novamente, a gente está falando de uma droga que muda rápido a meia-vida dela. Então, no paciente renal, em vez de você fazer uma dose de 1 micrograma por quilo minuto, às vezes aquele seu paciente renal com 0,6, 0,4, ele já está respondendo bem, tá bom? Então, fique atento a isso. A mesma coisa com o paciente com insuficiência hepática, tá? Como que a gente vai preparar essa medicação? Na prática, a gente vai pegar a nossa ampolinha, você vê que ela tem 2 ml aqui dentro, certo? E a gente vai diluir essa medicação, e essa diluição, obrigatoriamente, é em soro glicosado, tá? Não vamos poder diluir em outra coisa a não ser o soro glicosado, tá bom? Às vezes, não vem em líquido, tá? Muitas vezes vem em pó. Aí, quando vier em pó, vai vir um frasquinho para reconstituir, normalmente com volume de 2 ml, tá? E você vai reconstituir o pó com esses 2 ml e a partir disso, ali diluir com soro glicosado. Mas se for uma ampola que já vem pronta direta, você já vai direto na diluição com soro glicosado. Essa diluição vai ser uma diluição em 248 ml de soro glicosado, para dar um total ali, junto com os 2 ml que eu falei, de 250. Isso vai ser o que você vai infundir no seu paciente, um volume total de 250 ml. Uma coisa importante, a gente está falando de uma medicação que ela é fotossensível. Se a gente está falando de uma medicação que ela é fotossensível, eu vou precisar envolver ali o meu recipiente, o meu frasco do soro fisiológico com uma bolsinha que ela é protetora de medicações fotossensíveis. Vai ser uma bolsinha ali, pode ser mais escura, pode ser uma bolsinha de alumínio, tá? Só para realmente a luz não degradar a nossa medicação, tá? Ela é extremamente fotossensível, então se você não está fazendo niprid e a medicação não está coberta, você está fazendo soro glicosado no seu paciente, tá bom? A medicação perdeu totalmente seu efeito, tá? Novamente, esses 250 ml tem que ser feito em bomba de infusão, não comam essa bola, tá? Se você está num lugar que não tem bomba de infusão e você precisa fazer niprid para o seu paciente, o local desse paciente não é ali com você. Ele tem que ser enviado para um local que consiga dar esse suporte para ele, tá bom? Há outras dicas importantes, dicas práticas para você. Se a gente está diante de um paciente que está fazendo uso do niprid, então a gente tem risco de uma intoxicação ali. Então você, eventualmente, é interessante fazer gasometria arterial nesse paciente para a gente buscar acidose lática especialmente. A presença da acidose lática num contexto ali de alteração de nível de consciência, confusão mental, zumbido no ouvido, a gente pode pensar em intoxicação pelo cianeto, tá bom? O cianeto, ele vai se ligar na hemácia, vai impedir ali toda a ação da hemácia, tá? E o corpo vai acabar evoluindo ali para o metabolismo lático, de ácido lático. Então, por isso acaba evoluindo por uma acidose lática, tá? É interessante também, praticamente essencial, você ter uma PAI, ou seja, uma pressão arterial invasiva para esse paciente, tá? Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas é importante que esse paciente esteja com uma PAI para a gente ver momento a momento, segundo a segundo, a verdadeira PA do nosso paciente, tá bom? E quais seriam os principais efeitos colaterais, então, do uso ali do nosso niprid? Claro, hipotensão, certo? Se a gente está falando de uma medicação que ela é hipotensora, a hipotensão, especialmente em doses elevadas ou em doses que não foram ajustadas para a insuficiência renal ou hepática do paciente, o paciente vai evoluir com hipotensão e pode ser hipotensão grave, tá bom? Então fique atento a isso. A toxicidade pelo cianeto é outra, a toxicidade, tá?
não deixa de lembrar dessa possibilidade, mas normalmente o paciente também vai ter um contexto ali de hipotensão, por estar fazendo uma dose muito elevada por muito tempo, tá? E quando a gente fala de antídoto para a toxicidade do cianeto, a gente está falando da hidroxicobalamina. A hidroxicobalamina, que nada mais é do que a forma ativa da vitamina B12. Não é a cobalamina normalmente, tá? A cobalamina ela não tem tanto efeito, que é normalmente o que vem nas ampolas que a gente faz no hospital, não tem tanto esse efeito de neutralizar o cianeto. A hidroxicobalamina, que é a sua forma ativa, que já é um pouco mais difícil de achar, ela sim consegue fazer a metabolização ali, realmente evitar que o cianeto tenha a sua ação tóxica, tá? Fiquem só atentos a essa diferença da hidroxicobalamina e da cobalamina, tá bom? Como que a gente vai prescrever na prática, então, essa medicação? Vamos pensar ali no nosso paciente, um paciente de 80 quilos, que chegou com uma dissecção aórtica e a gente precisa baixar a pressão desse paciente, com uma pressão de 210 por 100, por 120, por exemplo. A gente precisa baixar a pressão desse paciente. Uma coisa que é interessante a gente lembrar ali na dissecção aórtica, se a gente fizer o niprid, o nitroprusiato de sódio nesse paciente direto, ele pode acabar evoluindo com uma taquicardia reflexa. Então, é muito importante a gente fazer antes ou junto do niprid um beta-bloqueador, para evitar essa taquicardia reflexa e reduzir a possibilidade de evoluir com esse shear stress no aneurisma, tá bom? Então é importante a gente ter isso, pode usar metoprolol ou esmolol, tá? Lembrando que essas medicações elas também são um pouco hipotensores, então fique atento a isso. Então a gente vai começar ali, considerando que a gente já fez o beta-bloqueador, vamos fazer então o nitroprusiato de sódio, lembrando que a gente está com uma ampola, vou colocar niprid aqui para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. A gente está com uma ampola de 50 mg em 2 ml, tá? Vamos considerar que a gente não está com a ampola de pozinho, mas sim com a ampola de líquido. Então a gente vai diluir essa ampola em 248 ml obrigatoriamente de soro glicosado. Não pode ser de soro fisiológico nem de Schindler lactato, tá? E a gente vai fazer em BIC, começando ali com uma dose de 0,3 microgramas por quilo-minuto. Agora vamos pensar no nosso paciente de 80 quilos, por exemplo. O paciente de 80 quilos que a gente vai fazer uma dose de 0,3 microgramas por quilo-minuto. Vamos calcular juntos aqui. Se a gente vai fazer 0,3 microgramas por quilo por minuto, a gente vai fazer um total ali, deixa eu limpar aqui, deixa eu ir para um lugar limpo aqui para vocês. A gente vai fazer um total ali de 24 microgramas por minuto nesse paciente, certo? Então, em 1 hora, a gente vai estar fazendo 1.440 microgramas por hora. Isso aqui eu estou passando de minuto para hora, vezes 60, certo? Mas minha formulação, a minha diluição é de 50 miligramas em 250 ml. Isso daqui vai dar um total de 0,2 miligramas por ml, certo? Ou seja, a gente está falando de uma solução que é de 200 microgramas por ml. E eu quero fazer 1.440 microgramas, ou seja, se eu tenho 200 microgramas em 1 ml, em 1.440 eu vou precisar de quantos ml? 7,2. Então aqui a gente vai fazer 7,2 ml por hora, tá bom? Se vocês não entenderam, pessoal, deixa aqui nos comentários que a gente faz uma aula só mostrando como que vocês fazem esses cálculos, tá bom? Então para o nosso paciente de 80 quilos, a gente vai iniciar em 7,2 ml por hora, para a gente começar ali com 0,3 microgramas por quilômetro por minuto. Qualquer coisa a gente aumenta ou abaixa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido a usar com segurança o niprid, o nitroprusiato de sódio. E se vocês tiverem alguma dúvida de alguma outra medicação, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. A gente já tem quase 50 aulas ensinando como usa medicações na prática, no seu dia a dia, de uma forma realmente prática, para você não ter dúvidas ali no que fazer na hora do perrengue, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.